pessoal do sexto ano, estamos aqui na nossa quarta aula remota, né? E espero que vocês estejam se cuidando, que estejam todos bem, que estejam em isolamento social, que é algo que realmente se faz necessário nesse momento. Se manter longe é uma forma de amor, na verdade. Então, se isolem, contato somente através das tecnologias, WhatsApp, Instagram, redes sociais, algo do tipo. Que as tecnologias, eu acho que nessa época, mais do que nunca, elas realmente estão sendo úteis, né? Em especial para a gente, para nesse momento de aulas remotas, né? Que utilizamos o YouTube, WhatsApp, Classroom, Instagram, o e-mail, enfim. Mas estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, né? Então faz 15 dias que eu estive com vocês. E vocês devem lembrar que lá no comecinho do ano letivo, quando nós ainda estávamos tendo aula presencial, aquele contato todo dia, né, 2 horas por dia, nós trabalhamos um conteúdo chamado pré-história. Vocês devem lembrar que a pré-história é um período que vai desde o surgimento do primeiro hominídeo até a invenção da escrita. Porque muitos historiadores vão dizer que a história começa a partir da invenção da escrita, quando o homem começa a registrar tudo que acontece na vida dele, tudo que acontece na sociedade. Isso não quer dizer que no período pré-histórico não tenha havido registro, pelo contrário, havia sim o registro. E como é que havia esse registro, professor? Através das pinturas rupestres. Nós vimos isso na aula passada. As pinturas rupestres eram pinturas feitas em cavernas, que representavam rituais religiosos, representavam situações do dia a dia deles, que contavam a história de vida deles, o que acontecia. E aí essas pinturas rupestres, muitas hoje são patrimônio histórico, nacional, mundial, elas contam a história de um povo que viveu há milhares de anos atrás. Dentro da pré-história, pessoal, nós vimos na última aula o período paleolítico. O período paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada ou da pedra antiga. É um período em que o homem começa a pegar a pedra e produzir uma grande quantidade de instrumentos que vai ser utilizado em seu dia a dia até a invenção da agricultura ou da descoberta da agricultura. Por exemplo, no período paleolítico, o homem ele começa a lascar as pedras, torná-las mais afiadas e utilizá-las para se proteger de animais, se proteger de alguns homens que são seus inimigos, e também eles passaram a utilizar para poder se alimentar melhor. Por exemplo, hoje em dia, é de conhecimento de vocês que uma pessoa aqui do sítio que vai matar um bode ou um carneiro, algo do tipo, tem que tirar a pele. Utiliza-se uma faca bem afiada. Naquela época, no período paleolítico, como a pedra estava mais afiada, ele simplesmente conseguia matar um animal, arrancar, abrir ele, tirar toda a pele do animal, tirar as vísceras, cortar a carne e conseguir se alimentar melhor. Certinho? Uma outra característica que nós vimos na última aula sobre o período paleolítico é a questão de que o homem ele era simplesmente nômade, ele não era preso à terra, ele não estava preso a uma certa localidade. Isso porque ele só ficava em uma determinada região enquanto tinha animais para caçar, o peixe para poder ser pescado e os frutos silvestres para poder colher, até porque então eles não tinham descoberto a agricultura. Então, quando não tinha mais frutos, não tinha mais animais para caçar, não tinha peixe para poder pescar, eles iam para outra região e eles pudessem sobreviver. Uma outra questão também que nós falamos na última aula é de que o homem primitivo ele não vivia dentro de uma caverna, ele vivia ao ar livre, ele dormia ao ar livre, ele só ia para uma caverna quando realmente chovia, certinho? E aí aconteceu durante o período paleolítico ainda uma grande invenção, na verdade, descoberta. Eles descobriram
o fogo e conseguiram controlar o fogo. Então, quais foram os benefícios do processo de controlar o fogo para o homem primitivo? Quando eles começaram a controlar o fogo, eles passaram a cozinhar os seus alimentos. Então, consequentemente, conseguiam se alimentar melhor, ter uma diversidade de alimentos com mais nutrientes, mais vitaminas, e aí prolongar sua vida aqui. Outra característica com relação ao fogo, que também era utilizado para se proteger dos animais selvagens. E também eles utilizavam o fogo para poder dar continuidade ao seu processo de conhecer outras localidades, ainda durante a noite. Então foi um período que significou muito, muito mesmo para ele, durante o período paleolítico, a questão de confeccionar novos instrumentos e controlar o fogo. A nossa aula de hoje ela vai estar no livro didático de vocês, nas páginas 39, 40 e 41. Ela vai tratar do período neolítico. O período neolítico ele é o período que vem após o período paleolítico e ele vai entre 40 e 12 mil anos atrás. No período neolítico, que também é conhecido como período da Pedra Nova ou Pedra Polida, ele começa a pegar as pedras que até então era lascada, começa a polir ela, deixar mais afiada na verdade, e com isso ele começa a produzir uma grande quantidade de instrumentos como facas, machados, raspadores, entre outros instrumentos que vão ter utilidade no seu dia a dia. Então ele sai de uma pedra lascada e começa a polir para ter uma utilidade maior e melhor para ele. Só que aí o que vai acontecer, pessoal? No período paleolítico, a maior descoberta, a maior conquista deles foi o quê? O domínio do fogo. No período neolítico, a maior descoberta deles foi a agricultura. Há indício de que quem descobriu a agricultura foi a mulher. Aí vai me perguntar, professor, como é que a mulher ela descobriu a agricultura? A mulher, ela passava mais tempo em casa. Ela vivia cuidando das crianças, colhendo frutos, enfim, porque o trabalho pesado ficava para o homem. E aí então a mulher começou a perceber que as sementes das frutas, dos frutos que elas colhiam, quando enterradas, brotavam, cresciam, floresciam e davam frutos. E aí quem descobriu a agricultura foi a mulher, certinho? Então vejam bem, olha só, quando o homem desenvolveu a agricultura, isso vai causar uma mudança na questão da forma de ele lidar com o meio ambiente. Por quê? Ele vai começar a explorar mais algumas regiões, ele vai começar a desmatar mais, ou seja, existe uma grande área que está cheia de árvores, não tem como plantar, então eles começaram a arrancar essas árvores, arar a terra com os instrumentos que eles criavam, com pedra, com machado, faca, arado, e aí eles começavam a cultivar cevada, entre outros produtos, e aí tinha uma alimentação mais variada. Então o que acontece? Eles escolhiam uma região, desmatavam, plantavam e começavam a cuidar dessa plantação, porque sabia que com o tempo eles iriam colher, certinho? E o que vai acontecer? Associado a isso, vai ter a questão também da caça. Eles vão continuar caçando, vão continuar pescando. Então, 3 fatores: a caça, a pesca e a agricultura vai levar o homem a se tornar um ser sedentário. Ele vai se fixar na terra. Ele vai trabalhar mais em coletividade. Eles vão começar a construir habitações simples, mas vão construir as suas primeiras habitações, porque eles vão ter recursos e inteligência suficiente para isso. Ainda que essas habitações sejam pequenas, eles vão ter que construir e constroem para poder se proteger. Não vão ficar mais lá como no período da Pedra Polida ao relento. Não, eles
se estão numa certa área que está sendo cultivada, então vamos sim construir habitações para que a gente possa morar. Era assim que eles faziam, certinho? Uma outra coisa interessante com relação à agricultura, pessoal, também é que ela muda muito a forma de vida deles. Por quê? A agricultura vai exigir deles uma certa organização e planejamento. Como assim, professor, planejamento? Eles vão ter que simplesmente planejar, ver qual é a época correta para cada tipo de planta que ele deseja colher, a época de colher e tudo isso dividido de acordo com a comunidade, ou seja, a comunidade eles assumiam cada qual uma função. Então aí o que acontecia? Diante desse processo de planejamento da agricultura, de escolher o que plantar, quando plantar e colher, aí eles teriam também que elaborar o que? Tentar descobrir aí quais seriam os instrumentos necessários para que eles pudessem dar continuidade àquela plantação que eles tinham. E aí nesse processo aí eles ficavam mais tempo presos à terra. Aí vai perguntar, professor, aonde foi que aconteceu as primeiras formas de agricultura na terra? As primeiras formas, pessoal, de agricultura na terra, elas vão acontecer no Extremo Oriente, ali entre a região da África e da Ásia, bem no norte mesmo, e ela vai ter uma área chamada de Crescente Fértil. O Crescente Fértil ela é uma região que vai do rio Nilo, no Egito. Apesar de vocês saberem que o Egito ele é uma região cheia de desertos, ela existe um rio, Nilo, que a margem dele ela é bem produtiva. A gente vai ver mais na frente a história do Egito, o Nilo. E aí o que acontece? Eles vão pegar o Crescente Fértil, que é uma região que vai ali do rio Nilo, no Egito, até os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o atual Iraque. No livro de vocês, na página 41, ele tem um mapa mostrando exatamente esse mapa, essa área do Crescente Fértil. Aí você vai perguntar, professor, então quer dizer que o Crescente Fértil foi a única área que foi cultivada pelo homem? Não, o homem ele cultivou inicialmente no Crescente Fértil, mas isso não quer dizer que em outras regiões do mundo que o ser humano já tinha passado a habitar, não existisse agricultura, já existia. Como por exemplo, na América, há indícios de que a agricultura ela vai acontecer lá no México e no Equador há 8.000 anos atrás. Entenderam? Então vejam bem, acontece a agricultura, o processo de cultivar a terra em vários momentos e em várias partes do mundo ao mesmo tempo, claro que também de formas diferentes. Então a gente tem que ver o seguinte, pessoal, que a agricultura ela veio a beneficiar o homem do período neolítico, veio levar ele a se fixar numa terra, escolher os seus instrumentos adequados para poder cultivar e também a questão da organização e do planejamento. E aí é bom lembrar para vocês que a agricultura ela foi tão importante quanto a conquista do fogo, certinho? Tem para vocês uma atividade que vocês vão responder e vão mandar no meu privado WhatsApp ou no e-mail ou no Classroom, certo? É uma atividade simples que está no livro de vocês na página 39, 40 e 41. As turmas do sexto ano A, B, C e D tem livro didático. As turmas do sexto ano E e F não tem livro. E aí eu estou disponibilizando no Classroom, no WhatsApp, o PDF com essas 3 páginas para que vocês possam responder. As turmas do sexto ano A, B, C, D, se algum aluno não tiver o livro, pode fazer uso também desse arquivo para poder responder a atividade. Se após vocês assistirem esse vídeo, tem um vídeo complementar também lá no YouTube, no Classroom e também no WhatsApp, que vocês devem assistir para complementar o estudo sobre o período neolítico. Se tiverem alguma dúvida,
que acredito que há de ter, vocês deixem no WhatsApp que eu estarei com vocês das 8 até as 10 para que a gente possa sanar essas dúvidas, certinho? Abraço e até a próxima.